mulher de Deus, tudo bem com você? Alexa, volume 3. Bom dia, mulher de Deus, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo à nossa live devocional. Essa é a nossa live devocional de Provérbios 7. Então você já pode aí abrir a sua Bíblia em Provérbios 7, porque essa será a nossa leitura de hoje. Provérbios 7. Amém? Bom dia, Luciene, graça e paz, querida. Seja bem-vinda. Para quem não me conhece, eu sou a Lidiane Rosa, sou escritora, mentora de mulheres cristãs e estou falando de Maringá, no Paraná. Quero saber de onde você está me acompanhando. Mulher, escreve aqui nos comentários para eu dar um bom dia especial para você, tá bom? Nós estamos nessa live de Provérbios, que é o livro da sabedoria, aprendendo aqui com os conselhos do rei Salomão, né, que escreveu a maior parte desses provérbios aqui, tá bom? Já vai compartilhando essa live, mandando aviãozinho para suas amigas, para as mulheres que você ama e quer que cresçam junto com você. Convide outras mulheres para estar aqui conosco nessas lives devocionais. Eu tenho certeza que você vai abençoar a vida de alguém mandando essa live, tá bom? Quero pedir também para você curtir bastante aqui, tá? Tem um coraçãozinho aqui embaixo, aperta várias vezes esse coraçãozinho, tá bom? Curte bastante o vídeo dessa live, porque quanto mais curtidas, o Instagram entende que a live é relevante e vai avisar, vai notificar outras seguidoras que nós estamos ao vivo, tá bom? Bom dia, Eliana da Bahia! Seja bem-vinda, querida Cíntia, obrigada pelo comentário, vou fixar aqui, viu? Provérbios 7. Natália de Londrina, bom dia, Natália, tá pertinho aqui de mim, seja muito bem-vinda. Fabi de Valinho, São Paulo, seja muito bem-vinda. Bom dia, Charliene. Franciele de Bauru, bom dia. Jusilene de Guarulhos, São Paulo, bom dia. Evangelho Família, Andréia de Sorocaba, seja bem-vinda, Andréia, bom dia. A Luciene de Fortaleza, bom dia, querida. A M. Silva, Russa, Ceará, seja muito bem-vinda. É sempre uma honra e um privilégio poder estar aqui nessas manhãs com vocês. Oi, comprei o livro Ansiosa. Eu acho que essa é a mensagem que eu mais recebo no direct. Comprei o livro, estou ansiosa. Aguarde com paciência no Senhor, mulher. Já diz a Bíblia, tá bom? São mais ou menos de 15 a 21 dias para chegar, tá bom? O prazo de entregas do correio, mas vai chegar, fique tranquila, tá bom? Ariane de Duartina, São Paulo, bom dia. Missionária Mara de Rio Formoso, Pernambuco, bom dia. A Mariana de Santa Cruz de Monte Castelo, Paraná também, outra paranaense, bom dia, seja muito bem-vinda. Que bom ter vocês aqui comigo. Gente, quem já abriu a Bíblia em Provérbios 7 pra gente começar a nossa leitura de hoje? Rose de Piabetá, Magé, Rio de Janeiro, seja muito bem-vinda. Cadê as mulheres que já estão com a Bíblia aberta pra gente começar já a nossa leitura de hoje? Que vai ser Provérbios 7. Bruna Lorena de Sergipe, Aracaju, bom dia, Priscila Costa, graça e paz. Cadê as mulheres com a Bíblia aberta? Aracaju, Sergipe, seja bem-vinda. Cadê as mulheres com a Bíblia aberta aí pra gente já começar a leitura? Esperar vocês comentarem aí. Lid, já estou aguardando com a minha Bíblia aberta pra gente começar a ler Provérbios 7 juntas, tá bom? A minha Bíblia é uma NA, uma Nova Almeida atualizada, tá bom? Essa é a Bíblia que eu estou usando nas lives devocionais, essa é a versão. Então pode ser provavelmente que a nossa leitura possa estar um pouquinho
diferente, tá bom? Porque são muitas versões do texto bíblico, mas todas são válidas, o propósito é o mesmo, o sentido é o mesmo, tá bom? É só algumas trocas de palavras mesmo, tá bom? Mas eu gosto sempre de colocar aqui, de pontuar a versão que eu tô usando, porque essa também é uma pergunta recorrente que eu recebo. Qual é a versão? Qual que é a Bíblia que eu uso? Então a minha aqui é a NA, Nova Almeida Atualizada. Ó, a Charliane já está prontinha, a Bruna, a Edna, a Franciele. Então, bora começar a nossa leitura de hoje. Provérbios 7. Vamos ver o que diz lá, né? Quais são os conselhos do Senhor para nós hoje. A Priscila também tá com a Bíblia aberta. Então, vamos lá. Meu filho, guarde as minhas palavras e conserve os meus mandamentos em seu coração. Observe os meus mandamentos e você viverá. Guarda a minha lei como a menina dos seus olhos. Amarre aos dedos, escreva na tábua do seu coração. Diga à sabedoria, você é minha irmã, e ao entendimento, você é meu parente. Eles os guardarão da mulher imoral, da estranha que lisonjeia com palavras. Mulher, você tem alguma técnica, alguma coisa que você usa quando você precisa lembrar de algo que é muito importante? Quando eu era criança e eu queria lembrar de algo muito importante, comenta aqui, Lidiane, eu faço tal coisa quando eu não posso esquecer de algo ou pra me lembrar de alguma coisa. Você aciona o alarme do seu celular, o que você faz? Quando eu era criança, quando não tinha celulares, geralmente a gente coloca um alarme, né? Mas quando eu era criança e a gente não tinha celulares e eu queria, né? Eu tinha uma prova para estudar, eu tinha um trabalho para entregar, né? Uma tarefa da escola para fazer e eu não podia esquecer. Eu aprendi e eu tinha o costume de fazer uma estrelinha na minha mão. Mas alguém já teve esse costume? Eu vivia com estrelinhas na mão. A Bruna, eu coloco o alarme já que eu esqueço de tudo. Bruna, eu também tenho um problema de esquecer as coisas, sabe? Eu sou realmente, eu tenho um problema de falta de atenção mesmo. E às vezes eu foco demais em uma coisa, acabo deixando outras de lado. Então eu preciso tomar muito cuidado com isso. A Mariana fazia isso também tinha esse costume de fazer estrelinha, vai ver, é coisa do Paraná, né? Mas eu tinha costume. Então a minha mão, quando era criança, ela era cheia de estrelinhas, né? Porque eu tinha, pra não esquecer de nada, de não esquecer da tarefa, da escola, do trabalho, da prova, eu fazia estrelinhas. E quando eu olhava aquela estrelinha, eu lembrava, eu preciso fazer tal coisa, eu não posso esquecer de fazer a redação, a tarefa da escola, de ler aquele livro. Então, era a minha estratégia, né, para compensar o meu esquecimento, a minha falta de atenção, fazer essas estrelinhas na mão. E olha que interessante o que a palavra de Deus diz aqui, né, no início de Provérbios 7, né? Meu filho, guarde as minhas palavras e conserve os meus mandamentos em seu coração. Observe os meus mandamentos e você viverá. Guarde a minha lei como a menina dos seus olhos. Amarre-a aos dedos e escreva-os na tábua do seu coração. Então aqui fala, olha, se for preciso, amarre esses mandamentos aos dedos, né? E guarde, né? E escreva a minha lei, a minha palavra nas tábuas do seu coração. Como seria maravilhoso, né? Se a gente pudesse realmente amarrar aos dedos a palavra de Deus para nunca se esquecer dela, né? Se nós tivéssemos mesmo, né, uma forma de sempre trazer isso à nossa mente, à nossa memória. Mas a boa notícia é que sim, nós podemos fazer isso. Talvez não fisicamente, não dá para amarrar toda a palavra de Deus aos dedos. Mas nós podemos trazer à memória, relembrar versículos, relembrar promessas nos momentos difíceis, nos momentos de angústia, nos momentos em que nós somos tomados por pensamentos negativos, porque sim, todas nós somos atacadas e bombardeadas por pensamentos negativos.
não é uma exclusividade sua. Não é só você que tem esses pensamentos, mulher. A maioria de nós temos. Eu tenho pensamentos de falta de capacidade, de insuficiência, de não vou conseguir, não sou capaz, não sou merecedora, né? Quem sou eu para fazer tal coisa? Não vai dar certo. Todas essas crenças que a gente tem, esses pensamentos, eles são recorrentes em todas nós, na verdade. E como seria maravilhoso, né, se a gente pudesse ter isso tudo, né, nas mãos, assim, né, pra sempre estar lembrando. Mas a verdade é que nós temos. A verdade é que nós temos a palavra de Deus para nos lembrar. E aqui a palavra diz, aqui o texto diz para nós guardarmos a palavra de Deus como a menina dos nossos olhos. Ou seja, a palavra de Deus para nós, ela deve ser intocável. E ela deve ser inegociável. Ela deve ser guardada no nosso coração e na nossa vida como o bem mais precioso, como um tesouro mesmo. E você tem essa consideração pela palavra de Deus? Qual o valor que você dá para a Bíblia? Qual o valor você dá para a Bíblia? Qual o valor a Bíblia tem na sua vida? Ela é, de fato, a sua regra de fé e de prática? Você considera a palavra de Deus realmente como uma verdade, como um tesouro? A palavra de Deus é a menina dos seus olhos? A palavra de Deus é a menina dos seus olhos? Para você ela é intocável? Para você ela é inegociável? Você guarda isso, né, como aquilo precioso dentro de você? É isso que Provérbios 7 está nos dizendo assim, né? Se preciso, amarre nos seus dedos a palavra, né? Guarde no seu coração, escreva nas tábuas do seu coração os mandamentos do Senhor. Tenha esse livro como a menina dos seus olhos, né? Preserve, guarde, valorize, né? E fala, diga a sabedoria, você é minha irmã. Diga o entendimento, você é meu parente. Ou seja, se relacione com essa palavra, com intimidade. Tem intimidade, conheça os pormenores dessa palavra, conheça as promessas de Deus para sua vida. Porque não existe nada mais eficaz para combater um pensamento negativo, para combater às vezes uma crença limitante que nos bloqueia de fazer algo, que nos bloqueia de viver algo em Deus, do que a palavra de Deus. Se lembra quando Jesus foi tentado no deserto? A palavra de Deus, a Bíblia diz que o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto para um tempo de busca intensa, né? Para um tempo de consagração. Por quê? Porque ele estava prestes a iniciar o seu ministério, que iria impactar o mundo para sempre. Então, para essa missão, ele precisava se preparar espiritualmente. Então, imagina, se Jesus precisava se preparar espiritualmente, imagina eu e você, então, mulher, o quanto nós não precisamos também dessa busca intensa. E no momento, né, a palavra diz que no final daqueles dias de jejum, de consagração, em que ele esteve no deserto se conectando com o Pai, no final desses dias, né, a palavra diz que Satanás veio tentá-lo, né? Veio tentá-lo com ofertas, né, com questionamentos. E o que Jesus fez? Qual foi o comportamento de Jesus? Qual foi a arma que Jesus usou para contra-atacar, né, as armadilhas do inimigo, as palavras do inimigo? Ele usou a própria palavra de Deus. Ele usou a sabedoria. Ele usou o entendimento da palavra de Deus. Então, sim, a palavra é a nossa espada. É a nossa arma espiritual para combater as mentiras do inimigo, para combater as investidas de Satanás na nossa mente, porque a área que ele mais ataca é na nossa mente. Por quê? Porque os nossos pensamentos influenciam o nosso comportamento. Então, toda transformação, ela começa pelos nossos pensamentos. Então, por isso que Satanás ataca tanto os nossos pensamentos. E como nós combatemos as mentiras de Satanás, os pensamentos enganosos, os pensamentos negativos, os pensamentos que nos bloqueiam, que travam na nossa vida, que nos impedem de fluir no nosso relacionamento com Deus. Nós usamos a própria palavra,
né? Quando diz você não consegue, você não é capaz, a Bíblia diz, você pode todas as coisas naquele que te fortalece, você é mais que vencedora em Cristo Jesus. Quando diz, né, quando seus pensamentos disserem que você não é merecedora, né, que você não merece uma vida plena e abundante, que as promessas da Bíblia não são para você, você precisa combater esses pensamentos e essa crença com a verdade de que eu sou filha de Deus. Isso não é mérito meu, mas foi algo conquistado por Cristo na cruz. Eu sou filha de Deus. Eu sou justificada pelo sangue de Jesus. E por ser filha de Deus, eu sou herdeira e co-herdeira em Cristo de todas as promessas. Então, sim, é um favor imerecido, mas eu tenho acesso. Eu tenho acesso a uma vida plena e abundante em Cristo. Porque eu sou filha do Senhor, Ele me fez filha, Ele me adotou como filha, eu sou filha amada de Deus. Então a forma como nós podemos combater esses ataques do inimigo no campo da mente é com a própria palavra. E é por isso que é tão importante, é por isso que a Bíblia diz, guarde ela como a menina dos seus olhos. Tenha ela gravada nas tábuas do seu coração. E eu quero te perguntar, eu quero que você reflita hoje, mulher. Se todas as Bíblias fossem destruídas, se a Bíblia fosse um livro proibido hoje, você teria a palavra de Deus guardada nas tábuas do seu coração? Você teria essas palavras como a menina dos seus olhos? Você poderia ainda recorrer a essas palavras porque você guardou elas no seu coração? Nós precisamos guardar ela no nosso coração, como se a gente não tivesse mais acesso. Porque hoje é muito fácil, né? Nós temos diversas Bíblias, em diversas versões, em diversos formatos. A gente tem a Bíblia no celular, né? Toda hora a gente pode ali consultar, toda hora. Quando eu tô escrevendo um texto e eu tenho dúvidas sobre um versículo, eu vou na hora no Google ali, digito o versículo, né? E já aparece a referência para mim. E já aparecem vários sites e vários aplicativos em que eu posso comparar as versões do texto bíblico. E eu tenho um monte de versão. Eu posso ler o mesmo versículo em várias versões e comparar essas versões. Gente, isso é tão rico, é tão maravilhoso, né? Esse acesso é tão maravilhoso. Todas essas fontes de informação. A gente ter a Bíblia tão disponível para nós, não é? Mas será que nós estamos aproveitando e desfrutando disso que nós temos hoje? Ou continuamos inventando desculpas para nós mesmas, para não fazer aquilo que é necessário, que é mergulhar nessa palavra? Então eu quero que você reflita nessa manhã sobre o valor que você tem dado para essa palavra. O quanto essa palavra é preciosa para a sua vida. Ou se você tem negligenciado essa palavra. Você tem mais se preocupado com a opinião das pessoas ao invés do que diz a palavra de Deus. Você tem mais preocupada em ser politicamente correta do que seguir os princípios da palavra de Deus. O que tem guiado a sua vida? A opinião alheia, as mentiras do mundo, o politicamente correto está guiando a sua vida. Deixa eu te falar, mulher, nós somos chamadas para sermos guiadas pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Essa é a nossa bússola. Esse é o nosso GPS de vida. Esse é nosso guia. Guarde a palavra de Deus como a menina dos seus olhos. Uma palavra que é intocável, inegociável. A palavra de Deus, ela é inerrante. E ela é o livro mais atual que existe. Então você não precisa atualizar a Bíblia. Ela não precisa ser atualizada. E a questão que eu quero deixar aqui, né? A pergunta que eu quero deixar aqui, como eu disse, né? Se todas as Bíblias fossem destruídas hoje, se a Bíblia fosse um livro proibido e a gente não tivesse mais acesso a esse livro, essa palavra já estaria registrada nas tábuas do seu coração? Você já teria essa palavra guardada no seu coração? Para você trazer a memória, para você trazer, né, aos pensamentos quando você precisasse de uma palavra de consolo. Tenha isso em mente e invista o seu tempo em conhecer a palavra. Amém? E aí depois, a partir do versículo 7, Provérbios 6 fala sobre a mulher imoral. E a gente pode falar também a mulher imoral e sobre o pecado.
né? Então, Lidiane, esse texto é só voltado para homens. Não, não é só voltado para homens, né? Porque todo mundo tá suscetível a pecar e a cair. Então, sempre que você lê esse texto, pense na mulher imoral como o pecado, como a tentação, como todo tipo de pecado que se mostra muito bonito, né? Que se mostra muito sedutor, que é bonito aos nossos olhos, mas que nos leva para um caminho de morte e de destruição. Tá bom? Assim como Eva, né? Por que Eva comeu do fruto? Porque aos olhos dela aquilo pareceu apetitoso. O fruto era bonito, foi agradável aos olhos dela, né? Seduziu ela pelos olhos. E aí ela quis provar do fruto proibido, tá bom? Então pense sempre nesse texto dessa forma, tá? Como o pecado que se apresenta muito belo, né? Muito apetitoso, mas que na verdade é uma grande armadilha para nós, tá bom? A mulher imoral. Porque da janela da minha casa, olhando pela grade, vi entre os ingênuos e descobri entre os jovens um que não tinha juízo. Ele ia e vinha pela rua, junto à esquina da mulher estranha, e seguia o caminho da casa dela. No crepúsculo ao anoitecer, na escuridão da noite, nas trevas. Eis que a mulher lhe saiu ao encontro, com roupas de prostituta e astúcia no coração. É espalhafatosa e inquieta, e seus pés não param em casa. Ora, está nas ruas, ora está nas praças, espreitando por todos os cantos. Ela agarrou o jovem e o beijou. E com o maior descaramento lhe disse: eu tinha de oferecer sacrifícios pacíficos. Hoje paguei os meus votos. Por isso saí ao seu encontro. Vim procurá-lo e agora o encontrei. Já cobri de colchas a minha cama, de linho fino do Egito, de várias cores. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e cinamomo. Venha, vamos nos embriagar com as delícias do amor até o amanhecer. Gozemos, amores, porque o meu marido não está em casa, saiu de viagem para longe. Levou consigo uma bolsa cheia de dinheiro, não voltará para casa antes da lua cheia. Ela o seduziu com as suas muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios o arrastou. É isso que o pecado faz, né? Ele se apresenta não de uma forma feia, mas de uma forma bonita. Ele te seduz, né? Ele prepara um banquete para a morte para você. É isso que o pecado faz. Então, ele traz argumentos, né? Então, ela trouxe aqui vários argumentos. Eu preparei isso, eu me perfumei, né? Vem, né? Vai ser bom, né? Não é errado, não vai dar nada, não, né? O meu marido viajou, então não tem problema. É assim que o pecado se apresenta para nós, como algo inocente, que vai te fazer feliz, que não tem nada de errado e que não vai trazer nenhuma consequência para sua vida. Mas isso é um grande engano, tá? Ela o seduziu com as suas palavras, com as lisonjas dos seus lábios e o arrastou. E num instante ele a seguiu como um boi que vai para o matadouro, como um animal que corre para a armadilha, até que uma flecha lhe atravesse o coração. Ele era como uma ave que corre para dentro do alçapão, sem saber que isso lhe custará a vida. Agora, meu filho, escuta o que eu lhe digo, e dê atenção às palavras da minha boca. Não deixe que seu coração se desvie para os caminhos dessa mulher, e não ande perdido nas suas veredas, porque a muitos ela feriu e derrubou, e são muitos os que por ela foram mortos. A casa dela é caminho para o abismo e desce para as câmaras da morte, né? Então a gente pode entender, né, que o caminho do pecado é um caminho para o abismo e desce para as câmaras da morte. O caminho do pecado é um caminho de morte. Não se engane. Aquela frase, né, muito famosa, né? Não é errado se te faz feliz. É errado, sim. É errado se vai contra os princípios da palavra de Deus. É errado. Entenda que pecado é tudo aquilo que te leva para a morte, que te leva a sua alma para a destruição, que destrói você, que consome você aos poucos. O pecado destrói a sua vida. Não existe felicidade no pecado, não existe vida plena e abundante no pecado, e não existe comunhão com Deus no
pecado. Não vale a pena trocar a presença de Deus por momentos, por pequenos momentos de prazer. É um prazer momentâneo, que vai te trazer uma satisfação momentânea, uma alegria naquele tempo, mas que depois vai te trazer um peso, né? Uma condenação para sua vida, porque depois que Satanás te arrasta para o pecado, ele começa a acusar você. Ele faz você se sentir um lixo, ele faz você se sentir a pior pessoa do mundo. O convencimento do Espírito Santo, ele é totalmente diferente da condenação de Satanás. O Espírito Santo não te condena. Aquilo que o Espírito Santo traz, né? Quando o Espírito Santo convence você do pecado, convence você que você precisa de uma mudança na sua vida, que você precisa de arrependimento, esse convencimento te leva exatamente para o arrependimento e para a transformação. Não é um convencimento que te traz culpa, que te traz condenação. Se te traz culpa e condenação, está sendo uma acusação de Satanás na sua vida, né? E ele te condena, e ele te escraviza, e ele te faz escravo daquele pecado. E o Senhor nos libertou para a liberdade. Nós somos livres em Cristo e por isso não devemos aceitar nenhum jugo de escravidão nas nossas vidas. Então, mulher, em nome de Jesus, não olhe para trás. Em nome de Jesus, não volte aos velhos hábitos. Não volte aos velhos costumes. É tão triste quando a gente vê que uma pessoa se libertou, venceu vícios, venceu o pecado, mas às vezes por causa de uma decepção, por causa de algum motivo, né? Acaba voltando atrás e cometendo os mesmos erros. Acaba olhando para trás, voltando para a lavagem dos porcos, voltando para o vômito. Não é essa a vontade do Senhor para as nossas vidas. E aqui Provérbios 7 nos alerta. Cuidado com aquilo que te seduz. Cuidado com aquilo que parece muito sedutor, muito agradável aos olhos, mas que está te arrastando para um jugo de escravidão, está te arrastando para um caminho de abismo, para um caminho de morte, morte espiritual, morte da sua alma, né? Deus odeia o pecado porque o pecado separa você dele. E Deus te ama e quer viver a eternidade com você. Entende isso? Deus odeia o pecado porque o pecado afasta você dele, separa você dele. E Deus criou você para viver em comunhão com ele, para ter um relacionamento de intimidade com ele. Então Deus odeia tudo aquilo que separa da presença dele, porque ele quer ter você para ele. Ele quer caminhar de mãos dadas com você. Ele quer passar a eternidade com você. Então fuja do pecado, fuja da aparência do mal, fuja daquilo que parece bonito, mas na verdade está te levando para um caminho de destruição e de morte. Amém? Exatamente isso, Silvia, é santidade. O Senhor é santo. Ele é santo. Muitas pessoas usam a questão da graça como se ela fosse uma carta branca pra gente pecar. Eu posso fazer o que eu quiser, porque a graça de Deus não é pelas minhas obras. Realmente, a salvação não é pelas suas obras, né? A graça do Senhor é que nos salva, é a graça imerecida, é o favor imerecido, né? Esse transbordar da graça de Deus, a misericórdia de Deus nas nossas vidas é que nos fazem salvas, né? Não é os nossos esforços. Tem até uma música muito bonita que fala, né? Os meus esforços não te compram. Nós não podemos comprar a Deus. Nós não podemos comprar o amor de Deus. Não é o que você faz, né? Que faz Deus te amar mais ou Deus te amar menos. O amor de Deus pela sua vida é sempre na mesma medida, é transbordante, é eterno e nada pode te separar desse amor. Nada pode fazer Deus te amar menos ou Deus te amar mais, porque Ele já te escolheu. Isso não tem nada a ver com o que você faz. Mas a graça de Deus não é uma carta branca para você pecar. Ai, Deus me perdoa, então eu posso fazer o que eu quiser. Não, porque a linguagem de amor de Deus é a obediência. A linguagem de amor de Deus é a obediência.
A Bíblia diz que aquele que o ama, o obedece e segue os seus mandamentos. Então, se você realmente ama o Senhor, a forma de demonstrar esse amor é através da sua obediência. É ouvindo, é vivendo uma vida que o agrade. É vivendo uma vida que te aproxime dele. Então não se engane, tá? Com esse evangelho que é só graça, que diz que você pode fazer o que você quiser porque você não pode, né? Porque a questão do evangelho é nos libertar. E nos libertar do quê? Dos nossos desejos, da nossa carnalidade. Porque nós somos escravas de nós mesmos. Nós somos escravas dos nossos desejos, escravas do nosso ego, escravas das nossas vontades. E porque somos escravas disso, não conseguimos ter uma vida de fato de liberdade. Você entende isso? E Jesus vem para nos libertar de nós mesmos. Para que nós possamos conduzir a nossa vida da melhor forma. E a melhor forma é a forma de Deus. O melhor jeito é o jeito do Senhor. Então não se engane, mulher. O Senhor é santo. E se nós queremos ser imagem e semelhança dele, nós precisamos também buscar essa santidade. E fugir de tudo aquilo que não agrada o nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então? Essa foi a nossa reflexão. As lives estão pesadas, né? Eu sei, as lives estão pesadas. Mas Provérbios é isso, mulher. Provérbios é exortação em cima de exortação, é alerta em cima de alerta, é correção, é disciplina. E graças a Deus que a gente tem isso na palavra de Deus. A gente tem exortação e a gente tem disciplina para fugir, né, daquilo que nos afasta do Senhor, para evitar viver no engano, para evitar cair em armadilhas. Deus é bom o tempo todo, tá bom? Quero lembrar vocês que essa live vai ficar salva, tá? Lá no YouTube. Se você não conseguiu assistir a live completa, chegou agora, você pode assistir depois, tá? Lá no nosso canal do YouTube. Quero agradecer de coração a presença de todas vocês, a companhia de todas vocês. É sempre muito bom, é sempre muito especial poder estar aqui com vocês nessas manhãs, né? Compartilhando a palavra e crescendo junto com vocês, tá bom? Vamos orar então? Feche seus olhos se você puder, mas se não puder, é só concordar em fé, tá bom? Senhor, muito obrigada pela tua palavra que nos exorta, que nos disciplina e que nos faz mais parecidas contigo, Senhor. Nessa manhã, Pai, nós queremos pedir a sua ajuda, ajuda do Espírito Santo para nos ajudar a vencer o pecado, a vencer as tentações, a vencer tudo aquilo que nos distrai, que tira o nosso foco, Pai, que nos leva para longe da tua presença, Pai. Queremos ser suas filhas obedientes, filhas que te agradam, filhas em que o Senhor tem prazer, Senhor, filhas que o Senhor que são obedientes a ti, que amam a tua palavra e seguem os teus mandamentos. Que o Senhor possa achar em nós alegria, Pai. Que o Senhor possa encontrar em nós um coração sábio, um coração obediente, um coração que não é perfeito, mas está disposto a te agradar, disposto a viver de acordo com a sua vontade. Abençoa cada mulher nessa live, Senhor. Todo espírito de culpa, todo espírito de condenação que caia por terra em nome do Senhor Jesus. Que elas possam se sentir filhas amadas, que é o que elas são. Que elas possam fluir no teu Espírito Santo. Que elas possam ouvir a sua voz. Que elas possam se sentir abraçadas por ti nessa manhã. Em nome de Jesus nós oramos. Amém? E amém, mulher de Deus, muito obrigada pela sua companhia. E amanhã amanhã não. Sexta-feira nós voltaremos, tá bom? Com a live de Provérbios 8 às 9h30 da manhã. Então eu espero você, tá bom? Um beijo no seu coração e até lá.